Bom, gente, eu tô trazendo essa notícia urgente pra vocês. Eu sei que as eleições para prefeito de São Paulo ainda nem terminou, mas as pessoas estão alvoroçadas e todo mundo tá querendo saber quem poderá ganhar, né? Quem é o possível presidente para 2026. Então, gente, eu vou trazer aqui para vocês a CNN. Ela trouxe a pesquisa da Quest, né, consultoria e pesquisa eleitoral, e ela aponta quem possivelmente pode ganhar em 2026. E lembrando, gente, o PL já lançou 2 nomes. Um deles é o Tarcísio de Freitas, que a gente bem sabe que é o Goiabinha, né? E o outro nome, gente, é o Eduardo Bolsonaro. Claro que eu vou precisar da opinião de vocês. Você acha que o Eduardo Bolsonaro tem fibra, né, para governar o país? O que vocês acham do Eduardo Bolsonaro como presidente em 2026? E outro nome também vai surgir aí para ficar no lugar do Lula, gente, que vai concorrer no lugar do Lula. Então aguarde até o final do vídeo. Enquanto isso, já se inscreva no canal, deixa o like, porque eu vou trazer várias notícias para deixar você bem informado. Então curta o vídeo e se inscreva para não perder nada. Ah, gente, eu também vou trazer a fala do Nicolas Ferreira. Ele vai esclarecer também muitas coisas aqui pra gente, né? E tem argumentos muito legais para você também se decidir caso você esteja indeciso, né? E claro, eu não posso deixar de ressaltar que o Silas Malafaia acho que vai pirar o cabeção, né? Porque vocês bem sabem que o Silas Malafaia só vive brigando com o Pablo Marçal. Ele não gosta do Pablo Marçal de jeito nenhum, né? E inclusive aconteceu o que aconteceu. Ele traiu o Bolsonaro, né? Falou o que falou, foi na rede inimiga esculachar o Bolsonaro por causa do... Pode crer que ele vai pirar o cabeção. Então aguarde, veja só o que vai acontecer. Então primeiramente vamos ver a simulação aqui na CNN. Voltamos, bem-vindo de volta à programação aqui da CNN Brasil e voltamos com pesquisa eleitoral. Mas não é pesquisa eleitoral sobre o segundo turno, nem alguma coisa do primeiro. É um outro cenário e chama a atenção. Olha aqui. Quest simula cenário para 2026 com Lula, Marçal e Tarcísio, ou seja, simulado para a presidência da República de 2026. E eu já me antecipo mostrando para vocês o que está escrito aqui na linha fina, tá? O levantamento foi feito entre os dias 25 e 29 de setembro, antes da eleição, antes de Pablo Marçal publicar um laudo médico, considerado falso pela Polícia Civil contra Boulos, o adversário. Vamos aqui aos números, minha gente. Olha só qual é o resultado. Quem você acha, hein, que venceria entre os 3? Vejam aqui os resultados dessa pesquisa. Lula, o atual presidente da República, 32% das intenções de voto, segundo a pesquisa Genial Quest divulgada neste domingo. O ex-candidato Pablo Marçal, candidato à prefeitura da capital paulista, aparece na sequência com 18%. Olha aqui, Tarcísio, 15%. Tarcísio de Freitas, o atual governador do estado de São Paulo, eles teriam esses números numa disputa hipotética, tá bom? Uma hipótese do que seria o cenário caso os 3 estivessem na disputa. 18% indecisos, 18% branco, nulo ou não votariam. O Instituto ouviu 2.000 eleitores entre os dias 25 e 29 de setembro, como eu acabei de citar. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. E o nível de confiança dessa pesquisa é de 95%. Reitero que foi antes do resultado do primeiro turno, antes de tudo o que ocorreu envolvendo Pablo Marçal e aquilo que foi feito em relação ao candidato do primeiro turno, que foi para o segundo turno, né? O Guilherme Boulos, tá bom? Possivelmente, hipoteticamente, né? O Lula enfrentaria o Pablo Marçal. O que vocês acham sobre isso aí? E eu vou reafirmar, né? Eu vou explicar mais ou menos a minha teoria que eu tinha sobre o Pablo Marçal. Eu, na minha opinião, o Pablo Marçal nunca quis ser prefeito. Ele sempre almejou ser presidente. Tanto que isso já foi confirmado e ele já falou que em 2026 ou ele vai se eleger para presidente ou governador. Então, gente, ele tá mirando alto. Não ganhou para prefeito, mas ele tá mirando alto. Presidente ou governador. Mas será que o PL vai lançar outro nome para poder apoiar? Ou vai ficar a mesma coisa que aconteceu agora em São Paulo? O Pablo Marçal vai ficar como terceira via.
né, o PL apoiando o Nunes, né, apoiando alguém diferente, aí vai ter o Paulo Marçal na terceira via e o Lula disputando. E aí, será que os votos vão ser divididos de novo, igual aconteceu com São Paulo? Deixa aí nos comentários, eu não sei. Mas eu creio, né, e o que nós esperamos é que a direita se une e apoie somente um, né, gente? Não tem condições de ficar dividindo voto desse jeito, né? Então agora, gente, nesse momento eu vou trazer para vocês a opinião do Nicolas Ferreira. Ele vai trazer alguns fatos bem esclarecedores pra gente e explicar e inclusive alfinetar algumas pessoas aí. Lembrando que a minha opinião, claro, né, a minha preferência para presidente com certeza seria o Nicolas Ferreira, mas infelizmente ele é muito jovem ainda, não tem idade para ser presidente em 2026. Mas é claro que ele como não pode ser presidente, ele tem que apoiar alguém, né? Quem será que ele vai apoiar? Em quem ele vai ficar do lado, né? Quem ele vai declarar o apoio dele. E lembrando, gente, que o Nicolas Ferreira, ele ficou do lado do Paulo Marçal para prefeito de São Paulo nessas eleições agora. E ele abandonou até o apoio, né? A opinião do partido dele, do PL, e fez a própria opinião dele. Ele apoiou o Paulo Marçal. E agora vamos ver o que o Nicolas Ferreira tem a nos falar sobre os resultados dessas eleições. Isso aqui não é minha opinião, mas alguns fatos. O que você vai fazer com essas informações? O problema é seu, mas aqui vai. Em primeiro lugar, é um tanto quanto curioso ver que a diferença entre Boulos e Marçal foram de apenas 50 mil votos, já que o candidato Boulos estava sendo apoiado pelo presidente da República, gastou nada mais nada menos que 55 milhões do seu dinheiro, teve tempo de televisão e rádio. Já Pablo não teve tempo de televisão, nem rádio, né? E também não usou dinheiro público e ficou apenas 50 mil votos. Teve suas redes bloqueadas no começo, depois suas redes também banidas. Isso aí são apenas fatos. Enfim, e antes que eu me esqueça, e segundo turno, Nicolas? Com relação ao Nunes e ao Boulos, eu vou cumprir a minha promessa. Eu não vou fazer igual o pessoal do MBL, que é covarde, e no segundo turno, entre Lula e Bolsonaro, pregou voto nulo. Eu não. Eu vou cumprir a minha promessa que eu disse desde o começo da campanha, que era contra o Boulos, no segundo turno, eu tô junto com qualquer um. Então, no segundo turno, é óbvio, um dever moral, a gente tem que apoiar o Nunes. E o Boulos, né, que sempre coloca aí como defensor dos pobres, anda de Celtinha na campanha, mas também anda de jatinho. Foi a campanha mais cara de 2024, ou seja, o que você vai fazer com essa informação, eu não sei. Mas é algo que não pode ser meramente esquecido. Afinal de contas, foi o que eu disse. Estou trazendo aqui fatos e não somente opiniões. Lá vai mais fatos. Bolsonaro em 2024 rodou mais de 140 cidades. A pergunta é, cadê o Lula? Isso é um fato importante a ser levantado, até mesmo porque os dois filhos do Bolsonaro, Carlos e Renan, foram os mais votados nas suas cidades. Ou seja, mesmo o Bolsonaro inelegível, ele conseguiu aí ser uma força motora pelo Brasil muito maior do que o atual presidente da República. Mais um fato aí. O PL, de fato, teve uma arrancada muito grande esse ano nas eleições de 2024, diferentemente da esquerda, do PT, que de fato fez aí menos da metade das prefeituras e das cidades em volta aí do Brasil. Contudo, todavia, entretanto, o que eu vejo que foi o maior vencedor aí, de fato, continua sendo o centro. O PSD, por exemplo, fez 888 cidades. É inacreditável. O que eu quero dizer com isso? Que a direita avançou sim e muito, mas ainda temos uma longa caminhada para poder, de fato, construir um Brasil que a gente deseja. E por fim, as eleições municipais de fato são importantes, mas lembre-se, para quem está dizendo que, nossa, tiramos o PT de tudo, o PT já era, meu amigo, não é bem assim. Até mesmo porque eles continuam tendo tudo, né? Mídia, judiciário, escola, universidade, produção cultural, literária, Hollywood, pipipi, popopó, tudo. O brasileiro precisa parar de pensar somente de 2 em 2 anos e começar a não somente ser pró e contra e ser torcida, mas começar a analisar todo o cenário. Esse cenário é aqui, a gente precisa não somente focar os nossos objetivos na época da campanha eleitoral, mas também ocupar todos os espaços, porque isso de fato fez com que a esquerda chegasse ao poder e permanecesse. E por fim, peço para que você não desanime, até mesmo porque na vida não é sobre somente vitórias e derrotas, mas sabe na verdade quem vence, quem permanece. Permaneça. Tem um Brasil inteiro que depende da gente. Belas palavras do Nicolas Ferreira, né, gente? Bem esclarecedor. E ele deixa bem claro que, por mais que a direita avançou, né, para vocês terem uma noção, os jovens
na sua grande maioria, né, ocupando os cargos de vereadores, são jovens de direita. Então, assim, ocupamos bastante lugar, mas ainda temos uma longa caminhada. E isso nós temos que ter em mente, gente. Ainda tem muita água para rolar, tem muita coisa para acontecer. E olha, tem muita coisa ainda a ser revelada. Então, vamos seguir em frente, vamos ficar bem informados, né? E vamos ver o que vai acontecer. A próxima notícia que eu vou trazer aqui para vocês é justamente sobre o presidente do PL, o Valdemar da Costa Neto. Ele vai falar um possível nome aí que pode substituir o Tarcísio. Porque a gente bem viu aí na pesquisa que quem tá na frente é o Lula, depois vem o Pablo Marçal e o terceiro, o Tarcísio. E ele vai colocar um outro nome aí para, se caso, né, o Tarcísio não concorrer à presidência. Então vamos ver o que o Valdemar da Costa Neto vai falar. Entrevista bombástica de Silas Malafaia, a nossa queridíssima Mônica Bergamo, e que ele disse que porcaria de chefe é esse, falando sobre Bolsonaro. Isso trouxe muita repercussão na direita, e o assunto direita segue. Eu até queria trazer mais uma notícia que acaba de cair aqui no UOL e tem a ver com uma fala do presidente do PL, o partido de Bolsonaro. Ele falando a respeito de 2026, dizendo que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, é o número 1 para a disputa presidencial de 2026, mas, olha só, ele solta um novo nome, mas pode ser Eduardo Bolsonaro. Essa foi a fala do presidente nacional do partido, Valdemar Costa Neto, citou pela primeira vez o nome do deputado federal Eduardo Bolsonaro como uma opção da direita para disputar as eleições presidenciais de 2026. Essa menção foi feita hoje, ele disse, em entrevista inclusive à Globo News, na verdade, ele falou o seguinte: o primeiro da fila é Tarcísio. Mas temos Eduardo Bolsonaro também, foi o que afirmou. O presidente do PL, no entanto, disse que afirmou ainda acreditar na candidatura do ex-presidente, ainda falou sobre a questão da inelegibilidade de Bolsonaro e disse: acho que Bolsonaro ainda vai ser candidato. Quando Lula estava preso, vocês acham que ele ia ser candidato? Questionou. Vamos tentar votar a anistia, declarou em referência à inelegibilidade de 8 anos, que foi determinada pelo Tribunal Superior Eleitoral. Ele disse: acho que o candidato nosso é o Bolsonaro, melhor para todos, mas em primeiro lugar está Tarcísio e também podemos pensar em Eduardo Bolsonaro. Nós já estamos em contato aqui, neste momento, com o senador e o presidente do PP, que está aqui conosco, Ciro Nogueira, para conversar sobre isso e sobre outros assuntos quentes da semana. Olá, senador, obrigada por aceitar nosso convite. Bom dia, seja bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, Fabíola, Josias, é um prazer estar com vocês. Eduardo Bolsonaro pode ser uma opção? O que você acha dessa fala de Valdemar agora há pouco? Olha, qualquer nome com o sobrenome Bolsonaro sai num percentual, e nós já medimos isso, até igual ao Tarcísio, né? Então, qualquer nome, a força política do presidente Bolsonaro é uma coisa impressionante. E é uma escolha que vai caber a ele, porque ele é um grande eleitor. Vamos esperar. Agora, não vou negar que o Tarcísio teria uma amplitude hoje maior por conta do seu desempenho no estado de São Paulo, que isso é muito importante, né, na eleição, e eu concordo com o Valdemar que ele é o número 1, mas nós vamos lutar até o fim para que o presidente se torne elegível. Mas é invisível essa opção pelo... O senhor falou que o Bolsonaro vai cair bem o Bolsonaro? Vamos organizar aqui primeiro. Vai você primeiro, Thales. Vai lá, só para a gente não se... É interessante que o senhor falou que vai caber ao Bolsonaro... Porque eu vejo o Valdemar, tudo bem, ele escolhe alguém lá dentro do partido dele, era o Bolsonaro, tudo bem, o senhor está com o Bolsonaro também, mas o segundo colocado também vai caber ao Bolsonaro? Vai ser... Qualquer nome, Thales, porque é o maior eleitor. Se você se faz uma pesquisa com o meu nome, eu saio com 1% de intenção de voto, a Tereza sai, o Caiado sai com... Todos saem. Na hora que coloca apoio ao Bolsonaro, eu vou para 30%. É o maior eleitor do país. O Tarcísio fica... em torno de, se não me engano, 10, 15 pontos atrás do Lula. Na hora que botar apoio ao Bolsonaro, ele vai para 3 pontos do Lula. A Michelle é a mesma coisa, fica 1 ponto do Lula. Então ele é um eleitor. Uma pessoa que tem essa capacidade de transferência é quem vai decidir. Então, gente, vimos agora a fala do Ciro Nogueira, né? Deixa aqui nos comentários o que você acha. Eduardo Bolsonaro seria um bom nome para a presidência em 2026? Deixa aqui, eu quero saber a sua opinião. Então agora, gente, vamos ficar com a fala do Gustavo Gauer e ele vai trazer fatos que vai te surpreender sobre as eleições agora em 2026. Vamos ver a fala dele. O Lula agora se vê obrigado a procurar alguém para ocupar o espaço que ele vai deixar em 2026. Eu digo isso porque ontem mesmo saiu uma pesquisa mostrando que 60% da população brasileira não quer que Lula sequer tente a reeleição. E a maioria dessas pessoas, um número expressivo, está entre os mais pobres. Parece que os mais ricos não gostam do Lula, mas os mais pobres odeiam. Tá ficando difícil ir no supermercado fazer compras, tá difícil pagar as contas, tá difícil arrumar emprego. Então
Então são os mais pobres aqueles que primeiro estão sentindo o desgoverno, né, as consequências do desgoverno. Lula agora está numa situação, ele vai ter que encontrar alguém para ocupar o espaço que ele vai deixar. Quem seria essa pessoa? Algumas falam de Janja, não tem a menor possibilidade. No mundo político todos sabem que Janja é apenas um artefato decorativo. Alguns falam do Haddad, não tem como, perdeu feio em São Paulo, já perdeu a corrida para presidencial e a economia está indo aos frangalhos debaixo do comando dele. Qual é o nome que poderá ser o possível nome para enfrentar Lula em 2026? Vamos lá. São Paulo. Querendo ou não, o resultado que nós estamos vendo em São Paulo agora é assustador. A verdade é, ótimo, graças a Deus Boulos não vai ganhar, as pesquisas já mostram que ele não tem chance de virar o jogo agora, mas, meus amigos, querendo ou não, ele está com 40% dos votos da maior cidade do Brasil. Esse invasor de propriedade privada aqui, esse cara que não tem o mínimo de escrúpulos, está com 40% dos votos da maior cidade do Brasil. Talvez ajude um pouco o fato da pessoa com quem ele está concorrendo não é uma pessoa assim de grande paixão, né, que a gente tem vontade de fazer campanha. Mas isso aqui é um número assustador, sim. E não é uma coisa nova. Ele teve o mesmo resultado praticamente contra o Bruno Covas em 2020. Se você ver o resultado do segundo turno, ficou lá Boulos com 40%. Aparentemente, ele continua com esses 40% agora. Isso em São Paulo é um número expressivo. Então nós vemos aí a possibilidade de que Lula seja obrigado a escolher esse invasor, chefe de uma organização criminosa, que é o MTST, para ocupar o seu lugar em 2026. A nossa sorte. Lula é uma pessoa tão retentora, tão egoísta, que ele nunca se preocupou em criar a próxima geração do PT. Teve uma outra pesquisa que mostrou recentemente, um estudo, mostrando que dos novos políticos vereadores do Brasil, dos jovens, a maioria é de direita. Existem hoje poucos jovens de esquerda entrando na política. Lembrando, eles dominam o entretenimento, dominam a indústria cinematográfica, os sindicatos, a educação. As faculdades são praticamente completamente dominadas pela esquerda, mas eles não estão conseguindo mais sequestrar a mente dos nossos jovens como já foi um dia. Tanto é que dos jovens que entraram para a vereança agora no Brasil, a maioria é do PL, é de direita. O PL foi esmagadora, de forma esmagadora, né? O maior partido coloca jovens. Na cidade de São Paulo, por exemplo, os mais jovens lá são do PL, são jovens de direita. Então o Lula está numa situação onde ele vai ser obrigado a encontrar alguém para ocupar o lugar que ele vai deixar. Só que ele nunca fez isso. Ele nunca confiou em ninguém, ele nunca deu espaço para ninguém. Quando ele dava espaço para alguém, tinha que ser alguma marionete. Como foi o caso da Dilma, como foi o caso do Haddad. Uma marionete é a pessoa pela qual ele possa ter completo controle e ciência de que essa pessoa vai fazer única e exclusivamente o que ele mandar. É mais ou menos o que ele está fazendo, colocando o Galípolo agora no Banco Central. Então nós estamos numa situação que eu vejo como esperançosa. Vamos lá. A única pessoa que pode ocupar, que eu vejo possível de ocupar, é esse cara aqui. Que no Brasil tem uma rejeição tremenda. Tremenda. Ele tem muito voto em São Paulo, é perigoso, mas no Brasil o povo brasileiro conhece a história do Boulos. Todas as outras pessoas que tentaram subir na esquerda foram destruídas pela própria esquerda, enquanto do lado da direita, Bolsonaro ajudou a criar novas lideranças. Nicolas, André Fernandes, Bia Kicis, várias outras pessoas tiveram um empurrão, a ajuda do Bolsonaro, e a prova está agora nessa campanha para a prefeitura, onde ele está ajudando novas lideranças a ocuparem espaço na política. Estamos, aos poucos, virando o jogo. Deixa aqui a opinião de vocês sobre quem se enfrentaria, quem teria a possibilidade de ganhar. Eu nem acredito que o Lula estivesse mesmo na frente, né? Porque a gente bem sabe que isso é muito duvidoso. 35% ainda das intenções de voto, para mim, ainda é muito. Muito mesmo, de verdade. Mas, né, enfim, né, é o que diz a pesquisa, né, gente? Será que o Boulos também teria essa possibilidade de ganhar do Pablo Marçal ou, né, do Tarcísio? Deixa aqui também nos comentários. Não se esqueça de se inscrever, deixar o like e me acompanhar aqui, gente, porque eu sempre vou trazer informações para você ficar bem informado. Eu encontro você no próximo vídeo.